Eu ainda consigo sentir o frio daquela noite. Eu estava sentada sozinha no banco de uma estação, segurando uma pequena mala contra o peito e tentando não chorar. Meu telefone não parava de tocar, mas eu não tinha coragem de atender. Era minha mãe. Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Ela queria que eu voltasse para casa e esquecesse o homem que eu amava. Mas havia uma coisa que ela ainda não sabia. Naquela noite, eu tinha descoberto um segredo que poderia mudar completamente a opinião da minha família. Meu nome é Clara. E até alguns meses antes, eu acreditava que minha vida já estava planejada. Eu tinha 24 anos. Trabalhava em uma pequena clínica e morava com meus pais. Nossa família não era rica, mas tínhamos uma vida tranquila. Meu pai era um homem muito rígido e sempre dizia que eu precisava escolher alguém que tivesse uma vida estável, uma boa família e, principalmente, que fosse aceito por todos. Foi então que conheci Lucas. Ele trabalhava em uma pequena oficina perto do meu trabalho. Não tinha dinheiro, não usava roupas caras e não fazia questão de impressionar ninguém. Mas havia algo nele que eu nunca tinha encontrado em outra pessoa. Ele sabia ouvir. Quando eu estava triste, ele não tentava me dar grandes conselhos. Apenas ficava ao meu lado. Quando eu estava feliz, ele era a primeira pessoa a comemorar comigo. Nossa relação começou de forma simples. Uma conversa, depois outra e, sem perceber, começamos a esperar pelos momentos em que poderíamos nos encontrar. Eu sabia que estava me apaixonando, mas também sabia que meu pai jamais aceitaria Lucas. Mesmo assim, decidi contar. Naquela noite, sentei diante dos meus pais e respirei fundo. Contei que tinha conhecido alguém e que queria construir minha vida ao lado dele. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu conseguia ouvir o relógio da sala. Meu pai ficou pálido. Então ele disse uma frase que destruiu meu coração. Clara, você pode gostar dele, mas você não sabe quem ele realmente é. Eu fiquei confusa e perguntei o que ele queria dizer, mas meu pai não respondeu. Ele apenas olhou para minha mãe e naquele instante percebi que os dois escondiam alguma coisa de mim. Alguma coisa sobre Lucas. E pela primeira vez tive medo de descobrir a verdade. Naquela noite eu não consegui dormir. A frase do meu pai continuava ecoando na minha cabeça. Você não sabe quem ele realmente é. Quanto mais eu tentava entender o que ele queria dizer, mais perguntas surgiam. Se Lucas tinha feito alguma coisa errada, por que ninguém havia me contado antes? E por que minha mãe parecia tão assustada quando meu pai mencionou o nome dele? Na manhã seguinte, decidi procurar respostas sozinha. Antes de sair para o trabalho, encontrei minha mãe na cozinha. Ela estava preparando café, mas suas mãos tremiam. Eu percebi imediatamente que havia alguma coisa errada. Perguntei se ela conhecia Lucas antes de mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e depois respondeu que não era uma boa ideia continuar aquela história. Aquela resposta me deixou ainda mais desconfiada. Eu insisti, mas minha mãe apenas pediu que eu confiasse nela. Foi naquele momento que percebi que meus pais não estavam simplesmente preocupados comigo. Eles estavam com medo de alguma coisa. Depois do trabalho, fui até a oficina onde Lucas trabalhava. Eu precisava perguntar diretamente a ele. Quando cheguei, ele estava fechando a porta e pareceu surpreso ao me ver. Contei tudo o que meu pai havia dito. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos e abaixou os olhos. Eu nunca tinha visto aquele olhar nele antes. Perguntei se havia alguma coisa sobre sua vida que ele nunca tinha me contado. Ele respirou fundo e disse que existiam coisas do passado que preferia esquecer, mas que nunca tinha mentido para mim. Eu quis saber quais eram essas coisas, mas antes que ele pudesse responder, um carro parou diante da oficina. Era o carro do meu pai. Meu coração disparou. Meu pai saiu do veículo, caminhou até nós e olhou para Lucas como se estivesse diante de alguém que conhecia há muitos anos. Eu olhei para os dois completamente confusa. Meu pai então disse que eu precisava ir embora com ele imediatamente. Eu perguntei por quê. Ele respondeu apenas, porque se você continuar ao lado desse rapaz, vai descobrir uma verdade que talvez destrua tudo o que você acredita sobre a nossa família. Naquele instante, percebi que o segredo não estava apenas relacionado a Lucas. Ele também tinha alguma coisa a ver com o meu próprio passado. E eu ainda não fazia ideia de que a próxima descoberta mudaria para sempre a maneira como eu enxergava meu pai. Eu entrei no carro do meu pai sem dizer uma palavra. Durante todo o caminho, ele permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a estrada. Eu queria perguntar sobre Lucas, queria exigir respostas, mas alguma coisa dentro de mim dizia que, quando meu pai finalmente falasse, minha vida nunca mais seria a mesma. Depois de alguns minutos, ele parou o carro em frente à nossa antiga casa de campo. Eu quase nunca ia até aquele lugar, porque minha mãe sempre dizia que ali só existiam lembranças que deveriam permanecer no passado. Assim que entramos, meu pai caminhou até um armário antigo
e tirou de dentro uma pequena caixa de madeira. Ele ficou alguns segundos segurando a caixa, como se estivesse lutando contra uma lembrança dolorosa. Depois colocou a caixa sobre a mesa e disse que havia escondido aquilo de mim durante muitos anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Perguntei o que havia dentro, mas ele não respondeu. Apenas abriu a caixa. Dentro havia algumas fotografias antigas, documentos e uma carta dobrada várias vezes. Peguei uma das fotografias e senti minhas mãos ficarem frias. Nela estava meu pai, muito mais jovem, ao lado de outro homem. E aquele homem era alguém que eu reconheci imediatamente. Era o pai de Lucas. Olhei para meu pai sem conseguir falar. Perguntei o que aquilo significava. Ele respirou fundo e, finalmente, contou que as duas famílias haviam sido muito próximas no passado. Mas algo terrível havia acontecido entre eles. Uma decisão tomada há muitos anos antes havia destruído aquela amizade e feito os dois homens seguirem caminhos completamente diferentes. Eu quis saber qual era a verdade, mas meu pai disse que ainda não estava pronto para contar tudo. Foi então que perguntei: por que Lucas deveria pagar pelos erros de alguém que nem sequer tinha cometido aquela decisão? Meu pai ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebi que ele não estava apenas tentando me proteger. Ele também estava carregando culpa. Naquela noite, voltei para casa completamente destruída. Minha mãe estava esperando por mim e, quando me viu chorando, me abraçou sem perguntar nada. Eu disse que não queria perder Lucas por causa de um problema que havia acontecido antes mesmo de eu nascer. Minha mãe chorou e revelou que havia tentado convencer meu pai durante anos a deixar o passado para trás. No dia seguinte, fui procurar Lucas. Contei tudo o que havia descoberto. Ele ficou tão surpreso quanto eu. Depois segurou minhas mãos e disse que não queria que nossa história começasse com uma guerra entre nossas famílias. Aquilo me deu esperança. Mas então ele me contou uma coisa que eu jamais esperava ouvir. Segundo ele, seu pai também havia deixado uma carta antes de morrer. E naquela carta existia uma versão completamente diferente da história. Naquele momento, eu entendi que alguém estava escondendo a verdade há muitos anos. E eu precisava descobrir quem estava mentindo antes que o passado destruísse o nosso futuro. Naquela mesma noite, Lucas me entregou a carta que seu pai havia deixado antes de morrer. Eu a segurei com as mãos trêmulas e comecei a ler. A cada frase, meu coração ficava mais apertado. A carta dizia que muitos anos atrás, meu pai e o pai de Lucas haviam sido sócios em um pequeno negócio. Os dois confiavam completamente um no outro. Até que uma grande quantia de dinheiro desapareceu. Meu pai acreditou que havia sido traído e decidiu romper a amizade. Durante anos, ele carregou a certeza de que o pai de Lucas tinha sido responsável por tudo. Mas a carta revelava algo completamente diferente. O dinheiro não havia sido roubado pelo pai de Lucas. Ele havia usado parte daquele valor para salvar o negócio. Depois de uma emergência, mas antes que pudesse explicar o que tinha acontecido, meu pai já havia tomado sua decisão. O pior era que, anos depois, ele descobriu documentos que provavam a verdade, mas teve medo de admitir que havia julgado injustamente o amigo. Por orgulho, preferiu guardar o segredo. Quando terminei de ler, comecei a chorar. Não porque Lucas tivesse feito alguma coisa errada, mas porque percebi que nós dois estávamos pagando por uma mágoa, que nem sequer era nossa. Na manhã seguinte, levei a carta para meus pais. Meu pai leu tudo em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele olhou para minha mãe e finalmente admitiu. Eu passei anos protegendo meu orgulho e acabei colocando a felicidade da minha própria filha em risco. Eu nunca tinha visto meu pai falar daquela maneira. Ele pediu para conhecer Lucas. Quando Lucas chegou, meu pai se levantou, caminhou até ele e pediu desculpas. Lucas ficou emocionado, mas não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos, apenas disse que não queria carregar aquela antiga mágoa. Ele queria começar uma nova história. Minha mãe também chorou e abraçou Lucas. Pela primeira vez, eu senti que aquela barreira entre nossas famílias estava desaparecendo. Alguns meses depois, com a bênção de todos, Lucas e eu começamos uma nova etapa de nossas vidas. Não tivemos uma história perfeita, mas tivemos algo muito mais importante: respeito, confiança e a coragem de não deixar os erros do passado decidirem nosso futuro. Hoje, quando lembro daquela noite na estação, percebo que eu estava chorando porque acreditava que havia perdido a pessoa que amava. Mas na verdade, aquela noite foi o começo da maior mudança da minha vida. Aprendi que o amor verdadeiro não precisa destruir famílias para existir. Ele precisa de paciência, sinceridade e coragem. Também aprendi que o orgulho pode construir muros enormes, mas uma simples verdade pode derrubá-los. E acima de tudo, descobri que nunca devemos julgar alguém pelos erros de outra pessoa. Porque às vezes, duas pessoas não precisam lutar contra suas famílias para provar que se amam. Elas só precisam dar à verdade uma chance de ser ouvida.